Obrigado. Boa tarde a todos. Pessoal, como eu falei na aula passada para vocês, eu ia falar um pouco sobre redes elétricas inteligentes, sobre esse conceito, né, que vem se consolidando aí na última década. Ele traz aí algumas oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios para quem trabalha no setor, né? Então, acho que vale a pena falar um pouco. Eu vou falar de forma mais ampla, sem o foco em proteção e automação, embora o que esteja por detrás disso seja, de fato, o uso amplo de automação nas redes elétricas, em especial nas redes de distribuição, tá? Mas eu vou falar de uma forma genérica sobre esse conceito especificamente e o impacto que vai ter nas redes elétricas que a gente conhece. Bom, pensando aí no sistema elétrico, como a gente conhece, né, são os maiores e mais complexos sistemas dinâmicos já construídos pelo homem, considerando o tamanho que ele compreende, né, o espaço físico, falando aí em termos geográficos, e também em número de equipamentos, pessoas envolvidas, empresas, quantidade de dinheiro que existe investido nessa grande máquina capaz de fornecer energia quase que de forma onipresente para todo mundo, né? É um conjunto de equipamentos que são aí condutores, máquinas, as torres, né, disjuntores, cargas, etc., que são conectados entre si e desempenham aí as funções de geração, transmissão, distribuição e uso final, né? Essa estrutura ela deve garantir confiabilidade, em primeiro lugar, quer dizer, eu preciso dessa energia de forma onipresente, como usando o termo que eu escolhi. Ela precisa ter qualidade, quer dizer, quando eu compro energia, eu preciso que ela tenha sempre o mesmo nível de tensão e sempre a mesma frequência. E mais importante, que ela tenha preço reduzido, né? Se a gente pensar que o beneficiamento de qualquer produto depende da eletricidade, né? O preço reduzido significa competitividade. Então, se você tem um custo baixo para produzir eletricidade, você tem naturalmente competitividade com os produtos que você produz. Essa competitividade ela é crítica atualmente, tá? Há alguns anos, com um investimento, um aumento do preço do barril de petróleo, né, em decorrente do crescimento chinês, falando de 7, 8 anos atrás, mais ou menos, e a descoberta do shale gas para a utilização em geração, viabilizou, por exemplo, a exploração desse recurso, né? E naquele momento já se falava em trazer de volta a industrialização para dentro dos Estados Unidos, por exemplo, né? Porque os Estados Unidos é um grande produtor de shale gas, e se você reduz esse insumo na cadeia produtiva, você pode pagar os benefícios trabalhistas que, por exemplo, a China não paga aos seus funcionários. Então, você conseguiria tornar competitiva de novo a economia americana, né? Obviamente, a competição, no caso americano, se dá pelo alto consumo interno, então você não tem custo de transporte, por exemplo, né? Mas era algo que estava se discutindo há alguns anos. Depois houve a queda no preço do barril de petróleo, e aí o shale gas deixa de ser competitivo, e vai voltar a ser competitivo em algum momento, né? Quando o barril de petróleo crescer novamente, né? Bom, o modelo dessa estrutura, como a gente conhece, né, usinas de geração próximas aos centros produtores, grandes redes de transmissão interligadas para fornecimento de energia aos consumidores, surgiu na Chicago Edison Company, de um sujeito chamado Samuel Insull, né? E ele pensou em 4 pilares fundamentais, né? O primeiro deles era consumo de massa, quer dizer, é economicamente vantajoso fornecer energia elétrica a consumidores conectados em uma grande rede elétrica, uma vez que há aumento de confiabilidade e redução no preço do pacote energético, né? Então você consegue melhorar sua competitividade.
A economia de escala, né? Quanto mais você vende, mais barato fica o pacote energético, e estratégia de marketing, né? Ele criou esses três pilares quando ele pensou no negócio energia elétrica. O Samuel Insull é um sujeito que tinha vindo da Inglaterra para trabalhar junto com o Thomas Edison. Quando o Edison desistiu dos sistemas de corrente contínua e a Edison Company se fundiu com a Thomson Reuters e deu início à General Electric, ele achava que ele ia virar o diretor da empresa, né, o presidente. Acabou não virando, ele foi para Chicago e lá ele montou uma concessionária de distribuição. E ele que pensou nesses três pilares fundamentais. Acontece que o setor elétrico é um setor de capital intensivo, né? E nem sempre o retorno do investimento é imediato e ele pode transcender a capacidade de capital de uma certa empresa, ou da empresa que investe. Então era preciso naquele momento regulação do governo, quer dizer, primeiro garantir que a interação política fosse positiva, né, ou seja, que você tivesse direito a explorar os recursos e utilizar espaços, ou seja, utilizar terra para interligar os consumidores, né, você precisa de espaço na cidade, precisa dos corredores de transmissão, e ao mesmo tempo você precisava garantias de que o preço teria uma certa estabilidade para que você pudesse fazer planejamento a longo prazo. Atualmente, o setor elétrico ele cresce pouco face a outros setores econômicos. Então, ele não tem um atrativo de investimento, né, a menos que você promova alguma revolução. Então, as redes inteligentes vieram com essa ideia, quer dizer, será que eu consigo atrair novamente capital para um setor que é de capital intensivo e traz retornos modestos, porque ele tem que praticar preços modestos também. Quer dizer, como é que eu faço para resolver essa equação? Tá? Bom, é claro que se você pretende contribuir para um setor que já está estabelecido, consolidado, tem uma certa rentabilidade, tem uma certa cultura empresarial, pilares que são pilares fundamentais, é sempre difícil mudar isso daqui. Né? Então, às vezes, inteligentes vieram para incorporar novas características e novas qualidades, de modo a tornar o setor mais competitivo, mais confiável, mas também para tornar o ambiente de investimento um pouco mais atraente, porque sem dinheiro você não consegue promover mudanças. Bom, quando os sistemas foram construídos, né, os principais desafios técnicos eram manter o suprimento de energia de forma confiável e ininterrupta, respeitando limites bastante estreitos de variação de frequência e de tensão. E com relação à tensão, isso obviamente está relacionado com a capacidade de isolação dos equipamentos que o seu consumidor conecta na rede. E, obviamente, você não vai querer queimar o equipamento do seu consumidor, a menos que você esteja disposto a pagar, né, pelos danos decorrentes dessa operação indevida. Já com relação à frequência, né, o desafio é manter um sistema dinâmico funcionando com interações mecânicas e elétricas entre os elementos, né, principalmente entre os geradores do sistema interligado. Então, do ponto de vista de desafio, né, quando você especifica, projeta e estabelece os critérios de operação desses sistemas, você precisa garantir a integridade, né, desse sistema todo, envolvendo inclusive as cargas, considerando variações instantâneas do consumo de energia, isso significa conexão e desconexão de cargas, que podem eventualmente se tornar grandes conexões e desconexões, e também garantir a integridade quando você tem distúrbios elétricos, né, que são curtos-circuitos nos equipamentos que compõem sistemas, perda de grandes blocos de carga por meio de rejeição, por exemplo, uma abertura indevida de uma linha ou de uma parte do sistema, e você precisa garantir que individualmente os equipamentos mantenham a sua integridade física, né, ou seja, você não tenha nenhuma queima dos condutores, por exemplo, nenhum dano mecânico em mancal de gerador, por exemplo, né, e também
que você mantenha a integridade do sistema funcionando dinamicamente. Então, a gente tem falado a respeito disso desde o início desse curso, porque o principal objetivo do sistema de proteção e de automação é garantir que isso ocorra, porque em um determinado momento, quando esses sistemas começaram a se tornar maiores do que a capacidade humana de gerenciar, aí o ser humano precisou, então, recorrer aos recursos de automação e proteção de uma forma mais sistêmica, né? Bom, em meados da década de 60, a indústria de energia elétrica começou o uso da eletrônica analógica e eletrônica digital. Naquele momento, a ideia era efetuar o monitoramento e automação, bem como o controle de sistemas elétricos, mas não só isso, né? Era utilizar a eletrônica digital, mais notadamente a tecnologia da computação, para a elaboração de ferramentas computacionais para a simulação desses sistemas. É por isso que os sistemas elétricos, aliás, é por isso que os grandes softwares de simulação de sistemas elétricos surgiram mais ou menos nessa época, né? Quer dizer, obviamente, não era só a capacidade computacional, mas também a capacidade humana de desenvolver algoritmos que permitissem a simulação computacional desses sistemas. Por quê? Porque a simulação computacional fidedigna permite que você faça avaliação sobre o estado do sistema naquela situação que ele se encontra, na situação ideal que ele deveria se encontrar, e numa situação degradada devido a uma manobra para manutenção preventiva ou devido a um desligamento decorrente de uma situação anormal de fornecimento. E aí, quais são as medidas que você deve tomar do ponto de vista de operação da rede para manter a integridade? Existem estados de confiabilidade degradados que têm risco maior ou menor que outros estados. Então, é preciso saber quais são esses estados de modo a atuar de maneira a corrigir ou pelo menos minimizar os seus efeitos. Então, atualmente a utilização dos equipamentos de automação, proteção e controle, supervisão, etc., digitais, dentro dos ambientes das usinas e das grandes subestações de transmissão, bem como as ferramentas computacionais dentro dos grandes centros de operação, isso aqui está bem difundido, né? O que se pôde fazer do ponto de vista de automação nesses ambientes foi feito na medida que se provou economicamente vantajoso, não só viável, mas vantajoso também, né? É por isso que isso ocorre em menor escala nas redes de distribuição. Eu costumo falar que a distribuição é o patinho feio do setor elétrico, embora essa última milha seja aquela que de fato conecte o consumidor até os grandes players aí, né, os grandes geradores, os grandes transmissores. Sem a distribuição não seria possível vender energia, mas é aquela última milha que está bastante pulverizada, ou seja, o custo de se automatizar pode não ser facilmente justificável quando você observa economicamente essa atividade, principalmente assim, eu vou perder um cliente. Qual é o custo da perda desse cliente? Tá? Bom, por enquanto, não é um custo tão evidente assim, e não é para resolver esse tipo de problema que as redes inteligentes vieram. Tá? Vieram para resolver outros problemas que a gente vai discutir mais para frente nessa apresentação. Tá? Questão assim de paradigmas do setor, e as redes elétricas inteligentes vieram para permitir que esses paradigmas sejam abordados e solucionados, né? São novos desafios que se impõem nas atividades de especificação, projeto e operação dos sistemas. O primeiro deles, que vem sendo levantado há vários anos, né? Quer dizer, isso aqui não é nenhuma novidade para ninguém, são vários e vários anos. Não sei se vocês procuraram aquilo que eu falei sobre o pós-guerra na Inglaterra, e uma época de inverno que várias pessoas foram impactadas pela poluição decorrente da atividades de térmicas nas vizinhanças de Londres. Deixa eu ver se eu acho o link da Wikipedia aqui.
e eu deixo para vocês. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Isso é 1952. Se vocês colocarem London Fog, o Great Smog of London, vocês vão ver o impacto disso. Foi uma das primeiras vezes que... deixa eu botar o link aqui do Wikipedia para vocês. Vocês podem ler a respeito disso, né? Então, naquele momento, existia a produção de eletricidade por meio da queima do carvão, não existia nenhuma espécie de filtro, nada disso, né? É difícil achar. Eu peguei o link daquele livro chamado Networks of Power. Nesse livro tem essa história aí dos... Tá aí também no chat. Nesse livro também tem a história das profissões mais perigosas. O nome do escritor é Thomas P. Hughes. Ele é um engenheiro que fez doutorado em História. Né? Ele escreveu esse livro que é bem legal, que eu usei para a palestra que eu falei sobre história da eletricidade. Mas se vocês procurarem a questão do impacto, né, da atividade humana, The Great Smog of London em 52 foi crítico, tá? Bastante gente morreu em decorrência de uma situação peculiar atmosférica, com baixíssima variação térmica e pouco vento, né? Então, os gases emitidos pelas térmicas se concentrou sobre a área de Londres, e pessoas que já tinham problema respiratório tiveram esse problema agravado, várias pessoas morreram, foi uma coisa bastante significativa para a época, né? Então, uma dos paradigmas que devem ser resolvidos, né, na atividade de automação, proteção, etc., também é a redução do impacto da atividade humana sobre o meio ambiente. E você fala, pô, como é que a automação pode resolver esse problema? Vamos pensar na seguinte situação, né? Quando você tem geração de eletricidade por meio de fontes renováveis, normalmente você consegue produzir energia elétrica com impactos ambientais reduzidos. Então, mesmo as hidrelétricas, existe um impacto ambiental. Se você não fizer o preparo do terreno que vai ser inundado, você vai ter emissão de gases de efeito estufa, que é o que aconteceu em Tucuruí, mas, a rigor, se você fizer o tratamento da área a priori, isso não deve ocorrer, né? Você vai ter outros impactos ali, como, por exemplo, a inundação de grandes áreas, mais do que você gostaria, mudanças climáticas na região em torno dessas áreas, né? Mais impactos ambientais de grande monta decorrentes, por exemplo, da queima de combustível fóssil, isso não vai existir, né? Agora, a hidrelétrica é um exemplo ruim, porque é uma energia despachável, né? Agora, quando você tem sol e vento, que são fontes renováveis e não despacháveis, ou seja, que você não consegue armazenar, é preciso ter soluções de automação, controle e proteção bastante sofisticadas para garantir que o sistema continue funcionando com variações de carga. Por quê? Em primeiro lugar, são não despacháveis, então você precisa de uma reserva girante mais eficiente, né? De modo a assumir a carga caso você tenha redução na incidência solar ou redução nos ventos. E outra, você precisa resolver o problema de ausência de dinâmica, principalmente se você pensar, por exemplo, na fonte solar. Não existe dinâmica associada ao conversor eletrônico, como tem numa máquina, um grande hidrogerador, por exemplo, né? Então, espera-se que você tenha soluções de automação, controle e proteção para resolver esse problema, né? Uma outra questão é tornar o sistema mais eficiente, porque à medida que o aumento da população implica aumento no consumo de eletricidade e existe uma redução na oferta de fontes energéticas não renováveis, a tendência é de aumento de preço. Então, se você não tornar o sistema mais eficiente, o aumento de preço vai se tornar um problema, vai se tornar mais pronunciado do que ele seria, né? Então, eu já mostrei para vocês, mas nessa apresentação tem de novo as figuras das perdas no sistema americano e das perdas no sistema brasileiro, né? É de se esperar
que com níveis de perda tão elevados, se você não reduzir essas perdas, o impacto do custo vai ser maior ainda. Né? Existe também uma questão da forma como a energia elétrica foi concebida. É mais ou menos parecido com um carro que você tem lá o step que você pagou por ele, né? Quer dizer, você colocou dinheiro ali, pagou por ele e praticamente não usa o step, você nem gostaria de usar o step, né? Os carros mais modernos, ou eles têm aqueles tubeless, lá, os pneus que suportam lá alguns pequenos furos, ou você tem steps ali menores que custam menos, né? A mesma coisa acontece também no sistema elétrico, né? Você gostaria muito de ter o sistema na medida da necessidade, e principalmente em reserva girante, né? Se você tiver a reserva girante como uma energia proveniente de fontes fósseis, é pior ainda, porque você tem lá a energia sendo queimada para manter uma máquina girando sem vender essa energia. E simplesmente para garantir confiabilidade, simplesmente para que naquele momento você se tiver o pneu furado, você tem lá o step para trocar. Então, a gente está disposto a pagar por isso, porque o custo da energia não fornecida é maior, mas é um custo não só ambiental, mas também um custo operacional elevado. Tem gente, inclusive, que fala que a energia deve ser paga pela disponibilidade, que envolve, inclusive, o custo da reserva gerante. Né? Não é um problema tão da matéria-prima para produzir eletricidade, mas é o custo de você ter ela disponível para você na tomada no momento que você precisa. Né? Tem várias pesquisas que tratam exclusivamente desse tema, se era possível cobrar eletricidade por essa disponibilidade. Que aí você dá o preço correto para a eletricidade e tira da eletricidade o impacto do preço do combustível e da sua variação. Né? Mas para isso, a gente precisa avançar bastante ainda no que se fala aí sobre automação e etc. Né? Existem várias políticas em discussão para redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Então isso vai ser algo que vai impactar não só a operação, mas planejamento da expansão da geração, né? E esse desafio grande, né, da indústria não se resume, né, aquilo que eu falei, a modificar usinas de geração para acomodar as fontes de energia menos poluentes, né, quer dizer, substituir a produção por meio da queima de carvão e usar a queima de gás, por exemplo. Né. Tem que se verificar também o impacto dessas modificações nos índices de confiabilidade e qualidade da energia. Eventualmente, né, num futuro negro, o preço da energia vai ser tão alto que não vale mais a pena pagar pela disponibilidade ininterrupta dela. Né? Eu espero que a gente não chegue nisso, que a gente consiga explorar melhor, especialmente a energia solar, mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma alternativa. Né? Estamos queimando a nossa... Precisamos de storage, Álvaro, exatamente. Mesmo assim, Álvaro, tem uma questão que não vou nem falar da densidade aqui, tá? Mas em cidades verticalizadas como São Paulo, não existe disponibilidade energética para você, quer dizer, a cidade de São Paulo, a área que é ocupada pela cidade de São Paulo, não consegue gerar o tanto de energia que a cidade de São Paulo precisa. Nem que você tivesse toda a área da cidade de São Paulo coberta por células fotovoltaicas. Storage é importante, né? Mas se ele for resolver simplesmente, quer dizer, ele não resolve o problema solar, né? Eu acho um contrassenso você usar áreas, por exemplo, áreas de pastagem, etc., para você gerar eletricidade por meio de células fotovoltaicas, porque a densidade não é muito maior que a densidade, por exemplo, na hidrelétrica, né? Com a vantagem da hidrelétrica que você consegue, por exemplo, no caso brasileiro, escalonar o uso de água em várias regiões do país, né? Resolve um pouco a questão da energia eólica, eu acho que isso seria importante, mas aí você precisaria armazenar a energia eólica e aí talvez a densidade não valha muito a pena. Talvez, sei lá, usar a energia eólica para fazer eletrólise da água, algo do gênero. Né? Agora, eu estou falando da cidade de São Paulo, que é muito verticalizada.
né? Eu fiz uma conta de padeiro uns anos atrás, o que a gente tem de área ocupada, se a gente conseguisse produzir 100% de eletricidade durante 4 horas do dia, todos os dias do ano, a gente conseguiria 1/3 da energia que a gente precisa para a cidade de São Paulo. Está muito abaixo, né? Mas a storage é importante. Agora, claro que se você não tiver uma demanda de pico, o storage não se justifica se você tem capacidade de geração hídrica. Ah, não me lembro, Stefan, mas se você pegar o balanço energético da cidade de São Paulo, você vai achar, né? São Paulo consome, à tarde, 1/3, o estado de São Paulo consome 1/3 do Brasil inteiro, à tarde. Só o estado de São Paulo. É um negócio absurdo, né? Então, quer dizer, está todo mundo produzindo eletricidade para São Paulo. O que é ruim de falar, tá? Mas Belo Monte, Santo Antônio, Giral, Tucuruí, Itaipu, é tudo para a gente consumir aqui. Tá? A cidade de São Paulo é menos. O estado de São Paulo é um estado bastante industrial, então tem bastante consumo aqui. Mas a cidade tem um custo, tem um consumo elevado e é uma cidade muito vertical, né? Diferentemente de outras cidades. É isso aí. É energia pra caramba, gente. É. Legal, Álvaro, obrigado aí pelos dados. Mas então, deixa eu só voltar ao storage que você falou que eu achei interessante. Quer dizer, se o storage ele vem para resolver o problema das fontes não despacháveis. Mas se você tem capacidade de geração por meio de hidrelétricas, né? Quer dizer, se você tem capacidade de gerar pelas hidrelétricas o máximo de pico que você consome, o storage natural é a hidrelétrica. Você fecha a torneira. E é rápido, porque o que você gasta em termos de reserva girante para a hidrelétrica é muito pouco. A vazão é muito pequena, só para suprir perdas, né? Então, seria uma coisa interessante. Agora, storage ele é fundamental em sociedades que usam carvão, ele é fundamental, não tem nem dúvida disso, inclusive para a questão da capacidade marginal. E se você, obviamente, não tiver disponibilidade de geração de pico nas usinas convencionais. Tá? Eu acho que nesses dois quesitos. Agora o pessoal está falando em queimar ferro, não sei se vocês viram isso. Tem uma densidade energética grande o ferro. Se vocês procurarem no I3E Spectrum, deixa eu ver se eu acho o link aqui. Se eu deixo o link para vocês aí. Iron Powder, isso aqui mesmo. Deixa eu pegar o link e deixo para vocês. Se vocês... Tá, vou deixar um link aqui que não é da I3E Spectrum. O I3E Spectrum é uma revista da I3E acho que é gratuita, todos vocês têm acesso mesmo de casa, e tem umas reportagens interessantes, tá? Então aí tá falando dessa que eu falei, queimar ferro. Tem a emissão de poluente é baixíssima e a densidade energética não é tão pequena assim. Mas esses são assuntos bem interessantes, é o desafio do futuro, gente. Bom, agora, qual que é o que se choca com tudo isso, né? Quer dizer, a gente vai ter uma sociedade cada vez mais dependente da eletricidade, mas a gente precisa investir em programas de eficiência energética. Eu falei no início da aula que o setor elétrico é um setor normalmente já consolidado, com crescimento pequeno, um pouco maior que o crescimento vegetativo da população, altamente dependente da economia do país, né? E se você investir em programas de eficiência energética, você está investindo para as pessoas gastarem menos eletricidade, quer dizer, você vai atrair ainda menos dinheiro para o setor, né? Então é um contrassenso. Você não consegue provar que é vantajoso investir dessa maneira no setor elétrico, simplesmente pensando nele como um negócio. Mas se você pensar que um dos pilares da indústria ele é a regulação governamental para garantir investimento, eu acho que a gente tem que manter esse caminho, né? Aqui não estou discutindo liberalismo econômico e intervencionismo do Estado. São duas coisas diferentes, né? Quer dizer, você pode viabilizar uma atividade econômica
por meio de regulações, como, por exemplo, garantir benefícios para quem é ambientalmente mais limpo, por exemplo, né? Todo o setor industrial ele cresce com incentivo do governo, embora os liberais adorem, ou quem é mais extremamente liberal adora dizer que não, né? Tira o Estado, senão a gente não vai para lugar nenhum, né? Depende muito, né? Por exemplo, o setor aeroespacial americano, se não tivesse Estado, não seria nada. E os Estados Unidos é hoje o que é, porque eles gastaram durante vários anos, perto de 10 anos, quase 3% do PIB no setor aeroespacial, né? E o dinheiro do contribuinte, de fato. Então, quer dizer, né, você precisa direcionar bem isso daí, e eu acho que é um setor que vai precisar de um direcionamento como esse, né, a menos que a gente esteja disposto a pagar muito pela eletricidade, não só em termos de dinheiro, mas também em termos ambientais. Então, as redes inteligentes estão mais ou menos no meio dessa confusão toda, que é redirecionar os propósitos da indústria tanto para a comercialização quanto também para a economia de energia. E isso vai colocar em xeque os modelos de gerenciamento atuais, porque esses modelos de gerenciamento são os modelos convencionais, quer dizer, eu quero cada vez vender mais, né, me tornar cada vez mais competitivo, dominar o mercado e etc. Em termos de meios de financiamento, há muito que o financiamento do setor energético depende essencialmente de verba do governo, né, porque, inclusive, é um setor cujo investimento o retorno do investimento demora a acontecer, até porque os prazos para a construção das usinas é lento, né? O prazo para a construção dos corredores de transmissão também é lento, né? Então, o investidor normalmente olha para isso com receio, né? Porque imagina o seguinte, né? Quer dizer, você está investindo 10 anos na construção de uma hidrelétrica e de repente alguém inventa lá o Mr. Fusion lá de Volta para o Futuro. E aí você tem lá um eletrodoméstico na sua casa e não precisa mais comprar energia do sistema interligado, né? O que vai acontecer? Então, é uma coisa a se pensar. Tudo bem, eu fiz uma brincadeira extrema, né? Mas isso é uma coisa que, a rigor, isso pode acontecer se a gente tiver sistemas de captação solar bastante eficientes. Oh, legal, Álvaro, bacana. Vou dar uma olhada aí. Pessoal, dê uma olhada aí na dica do Álvaro. Acho interessante de se ver isso daí. Tá? Por exemplo, o que se faz na Europa, né, na Europa eles fizeram mecanismos de financiamento de fontes limpas, e aí eles usam as térmicas como reserva girante. Isso faz encarecer o preço, né, do quilowatt-hora da térmica, reduzir a vida útil da térmica e diminuir o rendimento. Né? Então, torna ainda pior aquilo que já é ruim, porque as térmicas têm um rendimento muito baixo. Né? E, é a forma como foi conduzido ali. Né? Não dá para dizer o que é melhor a ser feito, porque são sistemas muito grandes que consomem muita energia. Então, quando a solução parece fácil, é porque ela deve estar errada ou você não sabe direito como resolver. Então, aí tudo parece fácil. Bom, isso aqui é o balanço energético, eu já tinha mostrado para vocês em algum momento, acho que foi na primeira aula. Deixa eu colocar aqui uma lupa para a gente ver um pouco melhor, se ela apareceu. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, a gente tem a geração de eletricidade, né, de cada uma das fontes, né? Então, a gente continua aqui com uma parcela grande aqui da hidráulica, né? Quase 67% de hidráulica. Em termos de perdas, a gente não tem muito aqui, são 16%, considerando todas as perdas, né? E cada um dos setores aqui quanto consome, né? Então, residencial com 20%, industrial 30%, comercial 14%, público aqui, e etc. Né? Em termos de perdas, a gente não está tão ruim que nos americanos, né? Obviamente porque aqui a gente tem um setor fortemente baseado em hidrelétrica. Né? Isso aqui é o tanto que entra de carvão, de gás natural, isso aqui em quadrilhões de BTU, tá? Não é em percentual isso aqui. Né? Mas isso aqui é o que você tem de perdas. Né? Então, tudo que entra de carvão somado com tudo que entra de gás natural é o que você tem de perdas. Parece
um absurdo isso, né? Mas, mas isso aqui é o ciclo de Carnot, gente, não tem o que fazer, entendeu? Põe 100, sai 40, não tem jeito, tá? Entendi, César. Para explicar melhor, tem problemas do tipo, a primeira empresa a inovar não consegue financiar se a última do mercado chega depois com um preço mais competitivo e a primeira quebra. É, inovação é sempre o risco, né? Se você não continuar inovando, você não vai estar na frente, né? E quando você tem uma quebra grande de paradigma de uma certa atividade, às vezes vem alguém que consegue fazer pequenas modificações àquele seu modelo de negócio lá e ganha de você, né? A regulamentação, sim, exatamente. Exatamente. Nesse contexto tem que ficar a regulamentação da propriedade intelectual, garantir que você consiga explorar aquilo, né? Sem dúvida. Na verdade, não é impedir que as empresas copiem, é garantir que elas remunerem quem inventou primeiro, né? Não significa que elas não possam inovar também em cima daquilo que já aconteceu. Isso aconteceu, por exemplo, no setor elétrico, no começo do setor elétrico na Alemanha. Os alemães compraram as patentes do Edison e inovaram em cima das patentes do Edison, né? Então, é assim que tem que caminhar, né? Quer dizer, tem que ser as duas coisas juntas. Ao mesmo tempo, você não pode ter alguém tentando impedir a inovação, como o Edison fez nos Estados Unidos na Guerra das Correntes, né? Tentar legalmente impedir a inovação para ele continuar dominando o mercado. Que isso é um problema, quando você tem muito recurso, né? Você acaba tentando impedir que os outros ali sentem na janelinha do seu lado, né? Bom, então, à medida que a indústria caminha para a mudança nas fontes, isso que naturalmente vai ocorrer, e direciona esforços para a eficiência energética, as tecnologias que a gente usa atualmente se tornam obsoletas, né? Todos aqueles sistemas de controle, por exemplo, associados às turbinas e às máquinas síncronas, deixam de ser de interesse de inovação, por exemplo, né? Alguns anos atrás, a turma do ENERC trouxe lá para o PEA um pesquisador do MIT falando justamente sobre emulação de dinâmica de máquina dentro de conversores eletrônicos para garantir que os sistemas acessórios, quer dizer, automação, controle, supervisão, etc., funcione da mesma forma que funciona hoje, né? Achando que está controlando uma máquina com dinâmica, né? É uma das tecnologias que viabiliza, por exemplo, a conexão de fontes como energia solar, né? Então, nas próximas décadas, eu acho que a arquitetura dos sistemas vai mudar. Eu não acho que vai ser uma mudança abrupta e não acho que vai ser o fim do que existe hoje. Na verdade, acho que vai coexistir as grandes usinas com os pequenos geradores, né? O gerador fotovoltaico, né? Isso significa que a gente vai precisar de inteligência descentralizada e provavelmente vai precisar de mudança nos marcos regulatórios, porque se você aproximar a geração do consumidor, a distribuidora vai ter que tomar medidas ali para operar aquela geração como se fosse uma power plant virtual, como se fosse uma usina virtual, de modo que ela consiga garantir frequência, nível de tensão, garantir confiabilidade do sistema e etc. Né? Só que no momento que ela operar essa geração descentralizada, como se fosse uma geração centralizada por meio aí de canais de comunicação, criando o que se chama de VPP, Virtual Power Plants, ela deixa de ser uma distribuidora e pode passar a ser uma geradora, né? E aí não existe essa possibilidade na forma como a regulação foi feita hoje no Brasil, né? Uma distribuidora não pode ser geradora. Como é que você vai modelar esse negócio? Inclusive, como é que você vai modelar esse tipo de geração se ela é ligada na baixa tensão, né? Então fica uma coisa, por enquanto, cinza, né? Você não sabe o que vai acontecer. E no centro dessa transformação toda se encontram as redes inteligentes, que é um nome de marketing, foi cunhado alguns anos antes da primeira candidatura do Obama. Ele usou bastante esse termo
na campanha dele, estava na moda, tudo era smart, né? Smartphone, smart TV, smart grid, smart não sei mais o que, smart car. Então isso aqui acabou virando mais um nome de marketing do que um conceito completamente novo das redes, até porque as redes de transmissão e as usinas de geração são bem inteligentes, né? É impossível você operar o sistema da dimensão que ele possui hoje sem que houvesse bastante inteligência envolvida, né? Inteligência automatizada, eu digo, né? Sistemas inteligentes. Né? Mas é um nome que, pelo menos, atrai investimentos para o setor. Né? E se atrai investimentos para o setor, algum benefício para a gente que trabalha com o setor sempre traz também. Né? Eu não sou contra um marqueteiro inventar um nome aí, se bem que tem bastante gente que ficou indignada com isso aqui, falando, pô, eu trabalho com transmissão, ele é super inteligente, agora vem esse cara falar que é inteligente. Mas tem que olhar para o outro lado também, que é o lado de atração de recursos, porque é um setor que normalmente as pessoas dão por garantido, né? Quer dizer, você tem eletricidade, na hora que você conecta o seu equipamento na tomada, e você não se preocupa muito com isso, né? Você fala, tá beleza, tá tranquilo, é o que eu preciso, e eu não sei todo esforço que tem por trás para que a tomada esteja ali pronta para ser conectada e fornecer a energia que eu preciso, né? A gente só descobre o quanto energia é importante quando a gente vê, por exemplo, lá o que está acontecendo lá na Amapá, né? Bom, então nesse contexto, as redes inteligentes são redes que usam extensivamente equipamentos eletrônicos, sistemas de comunicação e ferramentas computacionais. O objetivo desses três recursos é ampliar o desempenho dos sistemas, no que se refere à produtividade, eficiência energética, qualidade e desempenho ambiental. Isso aqui seria a definição mais genérica de redes inteligentes, mas elas começaram muito mais modestas, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira experiência do que se chamou aí de redes inteligentes. Isso aqui aconteceu mais ou menos em 2005. Em 2005, os pesquisadores do PNNL, que é um laboratório nacional que estuda sistemas elétricos, efetuaram a primeira instalação de medidores inteligentes nos Estados Unidos. Então, as redes inteligentes, na verdade, começaram com a ideia de dotar os medidores das residências de alguma inteligência, porque há muito que se sabe que investimento no setor elétrico para atendimento a crescimento marginal da população, ele não se paga. O custo do capital é maior do que o retorno que você vai ter para atender aquele pequeno aumento populacional. Tá? E isso era uma discussão nessa cidade de Seattle, em Washington. Né? Muitas cidades americanas têm os serviços públicos prestados pelo próprio município, então gás, água e eletricidade pelo município. Inclusive, muitos municípios têm hoje medidores inteligentes que fazem a medição das três grandezas, da água, do gás e da eletricidade. Né? E a ideia da prefeitura naquela época era postergar a ampliação do sistema elétrico. Era uma cidade pequena, com crescimento baixo, só que eles estavam operando no limite da sua capacidade de geração. Né? E aí eles não tinham interesse de investir em novas unidades de geração naquela cidade, porque não ia ter o retorno do investimento. Ia ser dinheiro perdido para atender um crescimento vegetativo muito pequeno, né? Um crescimento populacional pequeno. E naquele momento, eles tiveram a brilhante ideia: será que se a gente cobrar pelo custo da energia ao longo do dia, a gente consegue reduzir o consumo de eletricidade de pico? Né? Por quê? Capacidade energética para atendimento à realização do trabalho que era feito dentro da cidade, ou seja, para trazer o bem-estar e para beneficiar os produtos na cidade, eles tinham capacidade energética, mas eles não tinham capacidade para atendimento do horário de pico. Né? E eles não queriam ampliar o sistema elétrico para atender o pico que ocorria na cidade. E aí, o que eles fizeram? Eles contrataram o PNNL entrou em contato com a Whirlpool, né? O Whirlpool é uma grande empresa do setor de eletrodomésticos, e eles resolveram, então, fazer medidores inteligentes. Né?
E esses medidores inteligentes foram desenvolvidos, então, para receber informações atualizadas sobre os preços da energia elétrica ao longo do dia. Que, embora a gente pague uma tarifa monômica, o custo da operação é variável ao longo do dia, tanto pelo custo do combustível, quanto pelo custo do congestionamento da rede, das perdas, da incorporação de outras unidades de geração ao longo do dia, etc. Né? E aí o que acontece? Você sinalizando esse preço para o consumidor, ele pode decidir sobre quando e como utilizar a energia elétrica disponível. Né? Então, assim, é aquela história. Pô, eu vou pegar a estrada para ir para a praia. Estou disposto a ficar 6 horas na estrada, ou eu vou sair de madrugada para ficar 3 horas na estrada? É uma coisa que todo mundo pensa na hora que vai sair para viajar. Né? Então, em última análise, o consumidor podia decidir sobre quando consumir, né, ou sobre pagar o preço da energia ao longo do dia, em especial durante os horários de pico, que tem um preço mais elevado. Ou mudar os hábitos de consumo sem perder qualidade de vida. Ou seja, mais ou menos o PLD, viu, Stefano? É mais ou menos isso, mas é levando isso até o consumidor final, tá? Embora o nosso PLD hoje seja regulado. Bom, então, para que fosse possível então, que os consumidores tivessem essa disponibilidade, né, de decisão, eles tinham esses medidores eletrônicos que informavam o consumo ao longo do dia, né, e eles tinham a sinalização de preço diário. Né, e o experimento também tinha o objetivo de investigar se o emprego dos medidores trazia algum aumento nos índices de confiabilidade do sistema. Quer dizer, será que numa situação de confiabilidade reduzida, se eu aumento o preço, a pessoa que está consumindo eletricidade desiste de consumir e eu aumento a minha capacidade reserva? Isso é uma forma de você olhar para o problema também. Então, os medidores foram dotados de atuadores capazes de ligar e desligar a carga dentro das residências dos consumidores, para que os consumidores pudessem fazer a manobra assertiva, quer dizer, desligar a carga menos importante, digamos assim, desligar a carga remotamente e, eventualmente, a própria concessionária desligar a carga na residência dos consumidores, caso alguma situação de baixa confiabilidade fosse detectada. Né? Bom, fizeram experimento na cidade e uma das conclusões foi que os consumidores que participaram do experimento tiveram reduções de cerca de 10% na conta de energia elétrica, mesmo consumindo a mesma quantidade energética. Quer dizer, na verdade, eles acabaram até consumindo mais do ponto de vista energético, porque o que os pesquisadores descobriram é que o cara está disposto a pagar X dólares por mês. Se ele tiver um pouco mais de bem-estar pagando os mesmos X dólares, ele vai pagar os mesmos X dólares e vai gastar um pouco mais de energia. Isso foi obtido apenas com a mudança dos hábitos, quer dizer, o cara lava a roupa, por exemplo, à noite ou de madrugada, deixa programado para lavar ou lava de fim de semana. E eles perceberam que no início do programa houve variações significativas de preço, né? A pessoa ficava desesperada lá, ligando e desligando coisa, então o sistema ficou com bastante ruído no início. Depois as pessoas se acostumaram, se habituaram com o sistema de tarifação e se programaram. É natural isso, né? Quer dizer, tudo que é novidade ali deixa as pessoas um pouco desconfortáveis e elas ficavam ali ligando e desligando as suas cargas ao longo do dia. Bom, por que deu certo isso? Deu certo porque, primeiro, foi um laboratório de pesquisa que conduziu a pesquisa, né? O preço dos medidores era abusivo, né? Cerca de $1.000 em 2005, era quase o computador instalado ali na sua tomada. Quem deu suporte técnico para os consumidores foram os próprios pesquisadores do PNNL, quer dizer, era um suporte técnico altamente qualificado e de modo integral. E isso garantiu que eles pudessem conduzir o experimento com sucesso ao longo do período de observação.
A participação maciça dos consumidores, ela foi alcançada com uma garantia que, ao meu ver, isso aqui acabou atrapalhando os resultados do próprio experimento. Houve um indicativo de que haveria redução nas contas de energia elétrica. Ou seja, acabou que a política de preços foi, de alguma forma, regulada. Quer dizer, eles incentivaram externamente os consumidores a mudar o hábito de consumo, com a promessa de que iria reduzir custo. O certo seria deixar os preços livres ou refletir esses preços, na verdade, com base no custo de produção da eletricidade ao longo do dia. Nem sempre você sabe de imediato o custo, mas você pode usar o custo do dia anterior para prever o dia atual. Né? Você usa o valor do N-1 para dizer qual é o valor do N. E não vai errar muito, não. Viu? Pensando em termos de custo de produção, né, o que você tem, o custo de capital. O custo de capital é variável, depende muito da sociedade. Sociedades que têm capital em abundância, o custo do capital é menor, como é o caso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não tem capital em abundância, então o governo paga uma taxa de juros elevada. Então, o custo de capital no Brasil é importante quando você vai fazer um investimento na geração. Ele tem que entrar nessa conta. Tem usinas que não se pagam, tá? Belo Monte não se paga. Ninguém que colocar dinheiro ali para virar acionista vai sair com dinheiro no final da concessão, pode ter certeza disso. Tá? Você tem o custo de combustível, especialmente nas usinas de geração que não empregam fontes renováveis, né? Então você tem que comprar ali gás, tem que comprar carvão e etc. Né? Você tem o custo de manutenção, então usinas que trabalham como reserva girante normalmente tem custo de manutenção mais elevado, porque as unidades estão sempre startando e parando, em especial as usinas térmicas, porque tem todo o problema térmico de aquecimento dos componentes, né, para eles atingirem o regime, depois eles são desligados, e esse regime térmico ele é danoso, né, então a manutenção ela se torna um percentual elevado do custo de produção. A capacidade de reserva ela é um custo que está mais associado ao sistema interligado como um todo, quanto o sistema interligado está disposto a oferecer de segurança energética e outros custos, que é administração, salários, despesas gerais, etc. O custo de capacidade de reserva, ele pode representar bem a evolução do custo ao longo do dia. Né? Eu não acho que seja o que deva ser o único indicativo de preço na composição das tarifas, né, como eu mencionei no início da aula, mas eu acho que ele poderia ser um bom indicativo de variação de preço, quer dizer, de excedente que você decidir comprar, porque é esse excedente que tem impacto grande, em especial nas sociedades que fazem uso de energia proveniente de fontes fósseis. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu não gosto muito desse gráfico, mas aqui seria mais ou menos uma relação entre o quanto você deveria incorporar ao longo do dia as fontes energéticas em função do seu preço. Então, você vai deixar sempre produzindo o máximo de capacidade nuclear e hidráulica, que são as que têm um custo menor. E ao longo do dia você incorpora as fontes que têm um custo mais elevado, né? Então, tira o pump power aqui, que seria os verdinhos aqui, mas gás natural é mais barato que o carvão de lignita, que é mais barato que o outro carvão, que esqueci o nome agora, mas são os tipos de carvão que se usam, né? Então, isso aqui seria um reflexo do preço, né? Quer dizer, aqui perto das 5 da manhã, você tem um preço mais baixo, porque você tem nuclear e hidráulica produzindo, você tem um custo menor. À medida que o dia avança, você tem que ligar as usinas a carvão e o preço vai aumentando. E o preço aumenta bem, viu, gente? Não é baixa a variação de preço. Tá? Isso aqui é um exemplo de variação de preço por megawatt-hora, custos de comercialização no oeste americano, ali, estou falando da Califórnia, no começo da década de 90, quando houve a reestruturação do setor, e aquele golpe da Enron e da Reliant lá, que falaram para todo mundo que eles iam vender energia, não sei quando energia, com um pacote muito mais barato, etc. Um monte de gente botou dinheiro nas duas, elas quebraram, deixaram muita gente na mão, né, no começo dos anos 90. Não, na segunda metade da década de 90.
Mas vocês podem ver, isso aqui é variação ao longo dos meses de verão nos Estados Unidos. Você está falando aqui de passar de uma média que deve estar entre 25 e 50 dólares, se a gente fizesse aqui, né, o valor médio, mas chegou alguns dias do mês aqui a mais de 200 dólares o megawatt-hora, uma variação de 8 vezes, 7 vezes o preço. É um negócio absurdo. E isso acontece mesmo, por quê? Porque você precisa ligar ao longo do dia para atender pequenas cargas, pequenas variações de carga, usinas que têm um custo operacional absurdo, têm um rendimento baixíssimo, por exemplo, as térmicas a gás, que usam turbinas que não são de ciclo combinado, cujos rendimentos são abaixo de 15%, né? Então, você está jogando fora ali muito da energia na forma de calor, né? Isso aqui está se tornando crítico nos Estados Unidos, em especial para atendimento a cargas em estados ali que estão vivendo o sonho de produzir eletricidade só com eólica e solar. Porque na hora que você não tem nem sol nem vento, o que eles estão fazendo? Eles estão despachando com turbina a gás. Que turbina eles estão usando? Turbina de aviação, gente. Porque são turbinas que permitem uma aceleração muito rápida, com rampas de aceleração enorme, muito acentuadas, que conseguem entrar quando você tem variação de fonte energética. Isso não é correto. Tá? Isso é aumento de custo absurdo, né, para você dizer que você produz energia de forma limpa. Né? Isso é enganar o consumidor. Tá? Vocês podem procurar, tem um monte de produtos no mercado aí que tem essa promessa. Tá? Muita gente que faz turbina para avião está fazendo turbina para gerar eletricidade. Tá? Aliás, sempre foi assim, né? Mas em especial essas turbinas para atender reserva girante. E aí o custo vai lá para cima. Isso aqui é um custo, ó, de custo operacional e de manutenção em usinas de geração de terceiros, não é do governo, Investment Utilities, tá? De 2001 até 2011, são 1.000 avos por quilowatt-hora, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Acho legal mostrar isso para vocês, tá? Vamos pegar aqui nos anos mais para frente. Então, nuclear, custo operacional em 2011 era 10.000 avos por quilowatt-hora, tá? Custo de operação, tá? O carvão custa menos, tá? 4 aqui, hidrelétrica 5, turbinas a gás 2, custa um pouco menos, tá? Custo de manutenção nuclear aqui 6,80, a carvão aqui 4, hidrelétrica menos 3,74, gás aqui 2,93, tudo mais ou menos a mesma ordem de grandeza. O custo operacional da nuclear é o maior, é o destaque que eu daria aqui nesses custos. Tá? Agora, se vocês forem olhar aqui para custo de combustível e o total, aí vocês vão ver que as coisas se invertem. Nuclear é 18, fóssil é 23, e hidrelétrica é 7. Tá? Isso aqui é o total. 2010, vamos para 2011, nuclear 24, fóssil 35 e hidrelétrica 8,38. Custa 4 vezes mais você ter uma usina a carvão do que ter uma hidrelétrica. Né? Então, nas sociedades que têm essa disponibilidade, que têm disponibilidade de água, o mais sensato a fazer é fazer hidrelétrica, preferencialmente com armazenamento. Né? Obviamente, você não vai armazenar em regiões muito planas, porque você tem o problema de ocupar vastas áreas, né? Mas preferencialmente usar hidrelétrica e usar armazenagem. Não dá para falar que os Estados Unidos está ruim, porque eles têm um parque de geração que é 6, 7 vezes maior que o parque brasileiro. Eles já exploraram toda a capacidade hídrica possível, né? Então, não dá para produzir o que eles produzem ali dentro dos Estados Unidos confiando só nas hídricas, né? Nas hidráulicas, não tem jeito. Bom, então existem várias definições para o conceito de redes inteligentes, né? Tem uma que eu gosto muito, rede inteligente, que ela veio para resolver a seguinte situação. Já comento isso, César. Hoje em dia, como é que a gente compra eletricidade?
era como se você entrasse, comprar eletricidade hoje é como você entrar no supermercado, encher o carrinho, pesar e pagar por peso. Não importa se você está levando caviar ou comida de cachorro. Basicamente é isso, né? Então é preciso transferir para o consumidor o custo de fato da eletricidade. Obviamente, essa transferência tem uma coisa ruim, que é o consumidor pagar pela ineficiência do planejamento público, tá? Se o planejamento do setor público for ineficiente, você vai pagar por isso se for transferido para o consumidor, obviamente, o custo da eletricidade, porque falta de planejamento significa falta de oferta de eletricidade. Se falta oferta, aumenta o preço naturalmente. Tá? César, obviamente é isso, né? O pior da hidrelétrica, é claro, não poder ser instalado em qualquer lugar. Mas o carvão também você não instala longe da mina do carvão, né? É que o que acontece é que na Europa tem carvão disponível em vários lugares, né? Mas o ideal é você instalar usina de carvão próximo à mina, para não ter que transportar o carvão também. Né? Toda vez que você envolve transportar o combustível, você vai ter esse custo transferido para o consumidor. É o que faz o Chile. Né? O Chile comprava gás da Argentina antes da Kirchner. A Kirchner resolveu lá não vender mais para o Chile. O Chile começou a comprar da Índia e vem gás para o Chile via navio. Você imagina que coisa bizonha. Né? E eles pagam mais caro. A eletricidade no Chile custa bem caro. Tá? Por causa disso, em especial. Bom, então, eu gosto dessa definição aqui, que é combining time-based prices with the technologies that can be set by users to automatically control their use and self-production, lowering their power costs and offering all the benefits, such as increased reliability of the system as a whole. Ou seja, aumentar a confiabilidade, reduzir custo, utilizar a tecnologia para resolver essas questões e também transferir para o consumidor o custo variável, porque ele vai decidir quando ele vai consumir. A hidrelétrica é uma opção muito boa, César. Quer dizer, por que existe uma pressão internacional no Brasil para não se construir hidrelétrica? Porque a gente é a sétima economia. Se a gente constrói hidrelétrica, a gente deixa de consumir carvão. E carvão é uma commodity que a gente importa, né? Então, quer dizer, não é um contrassenso, de fato, né? Quer dizer, é claro que tem toda a questão ambiental, né, principalmente a construção de hidrelétricas na região amazônica, que é uma região de planície, né, mas a gente tem que levar em consideração essa questão. Né. Uma outra coisa que se fala muito internacionalmente é colocar o preço na água. Né. Quando você coloca o preço na água, transforma a água numa commodity que você, em tese, poderia comercializar internacionalmente, o que você está fazendo é tentar tornar a água um produto igual que é o carvão, que é o gás, etc. Entendeu? Então, assim, também acho complicado isso, é uma questão de estratégia econômica. Né? Então, eu acho que a gente está bem aqui, tem poucos países que são privilegiados do ponto de vista hidrelétrico, né? E tem países que não abdicam esse poder. Tá? A Suíça é um deles, por exemplo. O que a Suíça faz? A Suíça compra eletricidade quando está custando baixo e vende eletricidade quando está custando alto. Tá? Ela faz isso há 100 anos. Então, eles têm o superávit econômico só vendendo eletricidade. Eles bombeiam a água para os Alpes, para os lagos que eles têm nos Alpes suíços e passam a água de volta para gerar eletricidade. Tá? A Noruega andou fazendo isso. A Alemanha investiu muito em solar. E o que faz a Noruega? A Noruega compra energia durante o dia, que a energia está barata, bombeia a água para cima dos fiordes e à noite vende de volta para a Alemanha. Né? Sempre tem risco, Stefano. Qual que é o maior risco? Você entende? Toda atividade humana tem risco. Você concorda? Quer dizer, você viver e respirar aqui está produzindo gás carbônico, né? Então, assim, a gente tem que minimizar os riscos. Eu acho que a hidrelétrica tem um risco ambiental, obviamente, né? Você está mudando o microclima da região, né? Você armazena água, eventualmente você pode produzir modificações no solo. Tá? Dependendo do tipo de solo, você não pode armazenar água. Não sei se vocês sabem que existe algo como terremoto induzido por armazenamento de água. Tá? Aconteceram tem algumas ocorrências no mundo conhecidas. Assim. Você tentar armazenar água, faz a barragem, armazena água, começa a armazenar, produz um terremoto. Tá?
Então, quer dizer, não é uma atividade sem risco, você está modificando a, né, a geografia do local. Mas a pergunta que eu faço é, o que é mais danoso? Armazenar água ou queimar carvão? Né? Exatamente, Álvaro, tem as questões políticas. Né? Quer dizer, o deslocamento das populações, elas vão conseguir desempenhar a mesma atividade econômica que desempenhavam antes? Né? Quer dizer, eu fico me perguntando outras coisas. No momento que você paga royalty pelo alagamento, você não está tornando aquela população dependente do royalty, quer dizer, você não está tornando aquela população incapaz de produzir, que é o que acontece. Né? Se você perguntar para a turma que mora em volta lá do Lago de Itaipu, se eles estão dispostos a prescindir do valor dos royalties que eles ganham para voltar a trabalhar, você acha que eles querem? Querem nada, entendeu? Eles ganham royalty e ganham muito bem para isso. Né? Agora, como é que você resolve todas essas questões, né? Quer dizer, é um problema. Eu acho que a questão social é um problema, quer dizer, essa questão né, de tornar aquela sociedade dependente do royalty é um problema sério, né? Então, tem uma série de questões, né? A questão turística, a questão ambiental, quer dizer, isso tudo tem que ser mensurado, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar o quanto isso traz de impacto para o restante da população também, né? Quer dizer, sempre tem um compromisso entre a quantidade de pessoas afetada por aquela atividade em si, né? Então, mas de fato, não é simples, não. São decisões bem complexas. Né? Mas vamos falar de rede inteligente, que é mais fácil. Mas eu gosto de falar sobre isso, acho interessante, acho que é bom conhecer todas as visões aí. Bom, de acordo com o Departamento de Energia americano, que foi o primeiro que cunhou o termo e acabou investigando bastante sobre isso. Existem dois conceitos relacionados com o conceito de rede inteligente. Um deles seria o Smart Grid, que é a integração das tecnologias atuais nas redes que já existem, ou seja, finalizar os processos de automação das subestações e das redes de distribuição que ainda não foram automatizadas. Mas também existe o conceito de Smart Grid, que é a pesquisa e desenvolvimento de novas soluções, né, que permitiriam aumentar os níveis de confiabilidade, reduzir custos, essencialmente, né, permitir a integração de autoprodutores de energia, reduzir nível de emissão de gás de efeito estufa e etc. Né, quer dizer, existem tecnologias que ainda não foram nem pensadas, né, digamos assim, quer dizer, no momento que você começa, pesquisa é um pouco assim, né? Você começa a pesquisar e de repente você abre caminhos de pesquisa que não tinham sido imaginados inicialmente, né? Embora para o setor energético tenha muita gente pensando. Isso aqui é uma integração, né? Do que eu estou falando, né? Desde a geração, automação da transmissão, o centro de operação que faz análise de risco da geração e da transmissão, integração com renováveis, automação da distribuição, a operação do sistema do ponto de vista da distribuição de forma inteligente, a participação dos consumidores por meio da integração de veículos elétricos e aí transportes seria uma área interessante, porque se você integrar o transporte ao setor elétrico, o crescimento na venda de energia é exponencial, é um negócio absurdo. O que se gasta hoje para transporte é mais ou menos o que se gasta hoje no setor elétrico, ou seja, tem potencial para dobrar a produção de eletricidade, se todo o transporte virasse elétrico, né? Então, quer dizer, é um setor que hoje tem o potencial para se tornar 2 vezes maior do que ele é, né? E mais o storage, que o Álvaro falou, né? Quer dizer, isso aqui seria todo o conceito de smart grid, toda a abrangência do conceito de smart grids. E as características das redes, e aqui seriam as características macroscópicas, e aqui não estou falando de pesquisa, estou falando do que eu gostaria que a rede tivesse, do que os pesquisadores gostariam que a rede tivesse, de modo que ela pudesse se encaminhar para o futuro, né, para uma rede inteligente. Em primeiro lugar, participação efetiva dos consumidores. Nós hoje somos passivos, a gente tem eletricidade, a gente consome porque a gente tem, né? A gente não é responsável por essa eletricidade.
Uma outra característica importante é que ela tem a capacidade transparente de acomodação de autoprodutor, que eu possa me integrar na rede produzindo sem sem muito empecilho dos próprios agentes, nem empecilhos regulatórios, né? Que elas possam viabilizar novos produtos e serviços, se tornando mais atrativas economicamente, né? E permitindo, então, aporte de recursos para que elas possam crescer, que eu possa vender energia elétrica com a qualidade de acordo com as necessidades, quer dizer, por que sei lá, um produtor de caldo de cana precisa ter a mesma qualidade de eletricidade sei lá, uma indústria que faz processador digital, que faz chip de processamento? Obviamente eu não preciso da mesma qualidade. E por que eu vou pagar o mesmo valor do pacote energético se eu não preciso da mesma qualidade? Pagar o mesmo valor do pacote energético significa me tornar menos competitivo, porque eu não preciso daquela qualidade, né? Então, isso é importante também. O produto, ele tem um nível de beneficiamento que a indústria precisa, né? A indústria, por exemplo, vai fazer balde plástico, o plástico tem uma qualidade inferior à indústria que faz vasilhame de plástico para envasar bens de consumo humano, por exemplo, né? São plásticos que têm a característica diferente, né? E um é mais barato do que o outro. Por que o pacote energético tem que ter o mesmo preço, né? Isso torna o restante da economia que depende desse pacote energético menos competitivo de um modo geral, né? Eu preciso ser capaz de otimizar os ativos e melhorar a eficiência energética, né? Quer dizer, eu quero que o transformador que eu comprei dure o máximo que ele possa durar. Eu só vou fazer isso se eu conseguir otimizar o uso dele, né? E a rede tem que ser resiliente a distúrbio, né? Não pode acontecer o que aconteceu no Amapá, por exemplo, né? Ela tem que ser resiliente. O que significa ser resiliente? Ela tem que se modificar quando ela é perturbada e de modo a atender o máximo dos consumidores possível, né? E ela deve voltar ao seu estado antes dessa perturbação o mais rapidamente possível, né? E essa perturbação sendo decorrente de ataque ou desastre natural. Obviamente, a preocupação brasileira tipicamente é desastre natural, a preocupação americana tipicamente é ataque, né? Porque são sociedades um pouco diferentes, né? Mas, essencialmente, é isso, quer dizer, uma modificação na configuração da rede em decorrente de alguma perturbação, qualquer que seja essa perturbação, tem que fazer com que a rede seja modificada de forma inteligente para que ela consiga continuar atendendo a maior quantidade de pessoas possível e que, após uma manutenção, ela volte a atender a totalidade das pessoas que a ela estavam conectadas antes dessa perturbação. Bom, no caso da participação dos consumidores, eles devem se tornar parte integrante dos sistemas e podem contribuir para o equilíbrio entre oferta e demanda, né? A questão da sinalização de preço, ela fornece bem essa ideia, né? Se aumentar o preço da energia, eu posso decidir não consumir, aí o preço da energia abaixa, então naturalmente vai acontecer um equilíbrio entre oferta e demanda. Se eu permitir que a concessionária manobre carga dentro da minha residência, ela pode usar essa informação para aumentar a confiabilidade. De repente, eu estou chegando perto da capacidade de produção naquele momento e eu estou entrando numa situação de confiabilidade baixa. De repente, a concessionária pode manobrar uma carga não prioritária dentro da minha casa e na casa de vários outros consumidores, de modo a aumentar a relação entre reserva gerante e consumo atual, mantendo o nível de confiabilidade sempre acima de um determinado valor, né? Isso vai acontecer, obviamente, por meio de novas tecnologias, essencialmente tecnologias de comunicação, automação e controle, né? E, obviamente, com a regulação de novas formas de tarifação, né? Quando você permite novas formas de tarifação, você naturalmente traz para esse setor essa possibilidade, né, dos medidores inteligentes e por aí vai. E, eventualmente, você pode trazer a reboque incentivos governamentais, principalmente nos programas de resposta pelo lado da demanda, que é o desligamento voluntário de carga dentro da residência do consumidor, né? Uma outra característica é a capacidade de acomodação de autoprodutor. Isso aqui deve ser feito de forma transparente, quer dizer, que eu consiga, seguindo normas bem definidas de como fazer essa conexão, que eu consiga conectar de fato e vender energia, né?
Por quê? Porque a ideia mesmo é você utilizar já os ambientes degradados pelo ser humano, que são essencialmente as cidades, e não degradar mais outros ambientes, né? Então, o ideal é que a cidade utilizasse a energia produzida localmente. Isso aqui seria o melhor dos mundos, né? Como eu falei, cidades verticalizadas como São Paulo, isso é impossível, né? Mas quanto quanto mais isso for viabilizado, melhor vai ser, né? Porque você vai comprar só o excedente e vai importar só o excedente, né? A garantir a capacidade de acomodação, ou seja, garantir regras claras e normas bem estabelecidas, vão garantir emprego para quem trabalha com isso, né? Quer dizer, você vai conseguir fomentar uma área da indústria que é quem faz o projeto para que isso ocorra, né? Então, por isso que existem agora inúmeras empresas no setor, por exemplo, de geração solar, que fazem os estudos de conexão, fazem os estudos energéticos e oferecem soluções para os clientes, né? Bom, os tipos de geração distribuída vão ser diversificados, vão incluir, obviamente, as renováveis e o armazenamento de energia, né? Isso aí certamente vai acontecer. Bom, da questão de novos produtos e serviços, eu falei do serviço aí que seria projeto, por exemplo, de integração de autoprodutores, mas também você pode pensar em produtos agregados, como, por exemplo, o BPL, que é o Broadband Over Power Line, que é, por exemplo, a internet onde não chega os canais de telecomunicação convencionais, mas também veículo elétrico, por aí vai, né? Novos produtos, eletroposto, por exemplo, né? Então, isso aqui atrai recursos para o setor. De qualidade de energia de acordo com as necessidades, já falei, né, a questão dos consumidores que não precisam de energia elétrica na mesma qualidade, todos eles, né? Então, as redes deveriam permitir que diferentes níveis de qualidade fossem precificados de forma adequada, que isso fosse um diferencial competitivo de quem compra essa eletricidade, né? Eventualmente, até de repente, um sujeito tem um processo produtivo e ele não precisa comprar energia ou a energia ou a qualidade que ele requer, na verdade, é bem maior do que aquela que a concessionária pode fornecer, então ele compra energia num preço mais baixo e se encarrega de produzir a própria energia internamente com a qualidade que ele deseja, né? E pode também ser um diferencial competitivo esse, né? E os métodos avançados de controle, eles podem monitorar os componentes essenciais dos sistemas, permitindo o rápido diagnóstico das situações de qualidade de energia que hoje não são aferidas, exceto as durações das interrupções e as frequências de interrupção, porque conteúdo harmônico dificilmente é utilizado aí para, aliás, é óbvio que é utilizado, porque as grandes empresas olham para o conteúdo harmônico da energia elétrica que elas compram, mas os consumidores convencionais não, né? E aí você pode monitorar isso daí, embora a questão da qualidade de energia passe também por regulação, quer dizer, o que é uma energia ruim do ponto de vista de conteúdo harmônico no Brasil, o que é nos Estados Unidos, né? Precisa definir exatamente o que é isso daí. Com relação à otimização dos ativos, essencialmente a utilização de manutenção preditiva, né, o que se chamava de manutenção preditiva hoje é chamado de manutenção baseada na condição, que é inferir o estado operativo dos equipamentos com base na operação, na integralização dessas condições operativas no dia a dia da operação do equipamento, de modo a retirar de serviço o equipamento no momento que ele precisa ser retirado antes da falha, né? E que não seja feito de forma preventiva, porque a manutenção preventiva, ela evita a maior parte dos problemas operacionais, mas ela é custosa, porque às vezes você substitui um equipamento ou substitui parte de um equipamento sem ter certeza de que de fato ele precisa daquilo, né? Então, a otimização dos ativos passa pelo investimento pesado em manutenção baseada na condição. E eficiência energética, né, que é convencer o consumidor de que vale a pena ele investir em equipamentos mais eficientes e ele vai ter um retorno por isso. Obviamente, se você levar para a mesa a questão da precificação dinâmica, que é o custo energético variando ao longo do dia, o consumidor vai ficar mais interessado em comprar equipamentos que são mais eficientes, né?
Operação resiliente ao distúrbio, né? Resiliência é uma palavra que normalmente aluno da Poli acaba pegando raiva, porque muito professor fala de resiliência. Eu estou falando de resiliência aqui no sentido físico da palavra, né? Resiliência, se vocês lembrarem, é aquela capacidade física que o corpo tem de se deformar e voltar à situação anterior sem sofrer uma deformação plástica, né? É a tal da deformação elástica. Então, o corpo é deformado, mas depois que a força para de ser exercida, ele volta à operação normal. É nesse sentido que eu estou falando. Você tem uma rede elétrica que foi projetada para operar numa certa topologia, de repente você pode ter o desligamento de uma parcela dessa rede em função de algum defeito, ela opera de maneira degradada, depois do conserto daquela região defeituosa, ela volta a operar da forma como ela foi projetada. É nesse sentido que eu estou falando da resiliência. É claro que as situações elas podem ser decorrentes de desastres naturais, mas também de ataques, né? Isso pode acontecer aí na sociedade. Eu não acho que, por exemplo, os curtos-circuitos que aconteceram recentemente no Amapá sejam sem querer, tá? Eu acho que talvez tenha algum esforço coordenado ali para desacreditar um pouco a empresa, mas isso é natural do ser humano fazer esse tipo de coisa. Não vou chamar de ataque terrorista, mas é curioso o que aconteceu por ali no religamento, né? Botar culpa no sincronismo das unidades da diesel, eu acho meio estranho. Bom, mais uma questão importante são os ataques cibernéticos, especialmente quando se fala na automação que usa protocolos abertos, né, os protocolos definidos em norma, porque aí os ataques cibernéticos podem acontecer, em especial em redes que fazem uso extensivo de comunicação e comunicação em grandes áreas, principalmente na distribuição. Né? Isso pode eventualmente vir a acontecer. Né? Então, quem for implementar soluções de automação de forma ampla nas redes deve pensar nessa situação. Bom, então o escopo das redes inteligentes, escopo barra impacto, digamos assim, vai ser na infraestrutura de transmissão e distribuição, seja nas linhas e nas redes de distribuição, também nos equipamentos. Né? Vamos pensar um pouco na questão dos sistemas de automação que eu falei na aula passada, quer dizer, quando você digitaliza parte, né, dos equipamentos dos equipamentos primários, ou quando você leva eletrônica para dentro do pátio da subestação, controlando chaves, controlando disjuntores, eventualmente monitorando o carregamento de linha, carregamento de rede. Então você pode modificar o equipamento primário, ou pelo menos monitorar o equipamento primário, e isso acaba virando infraestrutura, né? A parte de gerenciamento dos sistemas de transmissão e distribuição, quer dizer, o que vai ser feito dentro dos centros de operação, sejam eles os centros de operação da distribuição, sejam eles os centros de operação do sistema interligado, regionais ou nacionais. Eu posso estar falando ali até de ferramentas de operação que levem mais o conceito de piloto automático, digamos assim, para dentro do centro de operação. Isso não é feito dessa maneira hoje, né? Grande parte das manobras planejadas, por exemplo, para manutenção, ela é iniciada pelo operador do sistema, né? Eventualmente você pode ter ferramentas que auxiliem esse tipo de operação e tornem essa operação ainda mais automatizada. Existem as questões dos ambientes, tanto político quanto regulatório, quer dizer, como é que você vai criar mecanismos de investimentos no setor, um setor que vai se tornar menos competitivo em função do preço da produção da eletricidade, atrelado à redução do consumo decorrente dos programas de eficiência energética e, eventualmente, da precificação dinâmica, né? Quer dizer, quais vão ser esses mecanismos de investimento, né? E a própria regulamentação da atividade, quando você pensa, por exemplo, na questão dos autoprodutores, né? No lado da demanda, né? Aí eu estou falando não só das cargas, quer dizer, eu deixo de ter a demanda sendo explicitamente passiva, mas eventualmente fornecendo eletricidade por meio de geração solar fotovoltaica, unidades de armazenamento, até mesmo veículo elétrico, né? Quer dizer, se a energia
tem um preço variável ao longo do dia, por que não armazenar energia no meu carro de manhã, que custa mais barato, e vender à noite quando eu chego em casa? Né? É uma possibilidade. Né? Não estou falando que isso vai acontecer, mas é algo que tem que se pensar. Então, do ponto de vista de infraestrutura de transmissão e distribuição, quer dizer, além de incluir a automação das subestações, pode ser a utilização de emprego de limite dinâmico de equipamento, não mais o limite dado por projeto, isso depende do monitoramento do equipamento. Uma coordenação entre dispositivos de proteção feita de forma sistêmica, não mais olhando só para um equipamento, mas olhando para a proteção de grandes áreas, que seriam os tais dos One Packs. Eu falei pouco sobre isso, pessoal, mas existe uma área de pesquisa que trata. Deixa eu escrever, depois eu arrumo o tamanho disso aqui. Que trata aí de proteção sistêmica, que Wide Area Monitoring, Protection, Automation and Control Systems, né? Ou seja, sistemas de automação, monitoramento, proteção e supervisão de grandes áreas. Né? E aí você faz algoritmos que olham para o sistema como um todo. César, não gostam muito não, mas eu não sei se as de lítio vão ser as que vão ser usadas, viu? Eu vi umas baterias da Honda, se vocês procurarem na Spectrum também, saiu mais acho que um ano e meio atrás, um ano e meio, 2 anos atrás, uns esquemas de bateria da Honda com 4, 5 vezes mais densidade de carga do que as de lítio convencionais. Mas ainda são experimentais. Tá? No caso dos sistemas de distribuição, como a gente está falando em infraestrutura e são sistemas pouco automatizados, aí eu estou falando de automação de chaves, automação dos medidores, e eventualmente controle de carga dentro da casa do consumidor, se ele entrar em programas de resposta pelo lado da demanda, e por aí vai. Né? Do ponto de vista de gerenciamento, aí eu estou falando de despacho econômico, estou falando de manobra para manutenção e manobra para manutenção de confiabilidade. Estou falando em. Quando se fala em despacho econômico e manobra na rede básica, no Sistema Interligado Nacional, eventualmente o despacho econômico não é aquele que produz menor perdas, você envolver a questão das perdas, que também são importantes, né? Eventualmente, no despacho econômico, envolver questões de alocação, ou, na verdade, custo locacional de transmissão, isso que eu quis dizer, né? E todas as ferramentas computacionais que podem ser desenvolvidas para o atendimento dessa atividade. O ambiente político-regulatório, que sempre fica a reboque disso, né? Quer dizer, primeiro vem as ideias no campo da teoria, depois na prática, e depois vem a regulação a reboque. Né? Tem que se cuidar muito da regulação, porque eventualmente existe um bias político que é definido por quem detém os meios, né? Quem tem dinheiro faz o lobby, né? E aí a solução não é a melhor possível. Né? Então, isso, a sociedade como um todo deve ficar de olho nisso. Pelo lado da demanda, eu vejo essencialmente os recursos energéticos distribuídos, né, quer dizer, você conseguir gerar próximo ao consumidor, usando, por exemplo, célula fotovoltaica, eu acho que algo que vai crescer bastante nos próximos anos, né? Mas também o controle automático de cargas. Né? Eu vejo que o ser humano tem o controle sobre vários setores da vida, né? Por exemplo, celular, etc. E a rede elétrica fica sempre a reboque disso. Né? Por quê? Porque custa barato, está disponível. Né? Isso não vai acontecer para sempre, a gente precisa se preparar para isso. Né? E algo que pode crescer rapidamente são os veículos elétricos. Depende muito
da tecnologia das baterias, a gente sabe disso, né? Mas na hora que isso aqui virar e se tornar competitivo, quando comparado com os veículos a combustão, a gente vai ver duas coisas acontecendo. Primeiro, a redução no preço da gasolina, porque eu acho que a OPEP ela manobra esse preço da forma como acha conveniente, né? E a gente vai ver também um crescimento rápido dos veículos elétricos. A frota brasileira, a frota paulista de carros hoje deve estar na ordem de mais ou menos 6 milhões de veículos na cidade, na Grande São Paulo. Na Grande São Paulo, dessa frota, mais de 80% são veículos flats, né? Então, se eu estou falando aí de mais ou menos 4 milhões e 800, 5 milhões de veículos flats. Os veículos flex foram inventados na, não foram inventados, não, foram começaram a virar regra na cidade de São Paulo mais ou menos no ano de 2005, 2006. Então, estou falando aí de 14 anos, 15 anos atrás. Então, de 14, 15 anos atrás, a nossa frota cresceu de 3 milhões para 6 milhões de veículos. Então, a gente dobrou a frota em 15 anos, mais ou menos. Então, se a gente pensar que os veículos a gasolina que se encontram ainda operando são esses veículos velhos, né, em 15 anos a gente comprou aí mais ou menos 4 milhões e 800 mil, 4 milhões não, desculpa. A gente renovou dos 6 milhões, 2 milhões e 800 mil, foram veículos novos e mais uma renovação de uns 200 mil veículos. Vai? Então, com o veículo elétrico, vai acontecer uma coisa parecida. Então, a gente vai ter um consumo de eletricidade crescente pelos próximos anos. E, eventualmente, a gente não tem disponibilidade energética ainda para esse atendimento. Obviamente, a gente vai precisar fazer algo chamado peak shaving para atender esses veículos, porque disponibilidade de potência a gente não tem disponibilidade energética ainda. Né? Capacidade de geração de pico a gente tem, energética não, em especial se a gente depender só da hidráulica. Peak shaving, pessoal, vamos pegar aqui uma curva de demanda. Imagina que você tem aqui a demanda ao longo do dia, vai ficar meio ruim que eu estou sendo minha luzinha, estou só com mouse, tá? Então, você tem aqui a demanda ao longo do dia, ela também não pode ficar tão ruim assim. Ela vai crescendo aqui, chega no pico, depois decresce, né? Então, a energia, o sistema ele é construído para atender essa demanda máxima aqui. Então, a gente tem capacidade de atender essa demanda máxima. Seria muito bom se eu conseguisse migrar uma parcela dessa energia, né, essa parcela que está aqui, eu conseguisse distribuir ao longo do dia, quer dizer, aqui e aqui. Por quê? Porque eu conseguiria reduzir a minha demanda de pico aqui para baixo. Né? Eu conseguiria ficar com ela aqui, por exemplo. Então, eu conseguiria atender energeticamente a mesma, eu conseguiria realizar o mesmo trabalho, ou seja, eu conseguiria fornecer a mesma quantidade de energia que o homem precisa para viver. Só que eu já construí um sistema que atende essa demanda máxima, que está aqui nessa linha verde, né? Então eu tenho uma reserva de capacidade aqui de atendimento à demanda de pico, ou seja, eu consigo deixar de investir no setor por alguns anos, porque eu tenho capacidade de entrega de potência instantânea grande, embora eu não tenha uma capacidade energética tão grande assim. Né? Eu não conseguiria fornecer essa potência máxima ao longo do dia todo, somente no caso brasileiro que a gente tem as hidrelétricas e a falta água. Né? Mas se eu tiver capacidade energética, eu conseguir manobrar, eu consigo usar essa diferença de energia para conseguir fornecer energia para os carros elétricos. Né? Eu teria que resolver o problema energético, mas potência, em termos de potência, não. Né? Mas isso aqui seria os veículos são vamos dizer, um fator importante para alavancar investimento no setor. Tá, isso aqui é só uma tabela que tem as 6 características e algumas métricas para avaliação, não vou entrar no detalhe disso. Aliás, é aqui uma descrição
dessas 6 características aqui, pensando um pouco nessa tabela, gente. Tá? Então é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. São 6h30. Então é isso aí, pessoal. Sexta-feira vai ter aula do Perini a respeito de transformadores ópticos, tá? Eu vou acompanhar o Perini no começo da aula, provavelmente vou estar aqui. Eu não coloquei no site ainda o nosso último trabalho, que é o trabalho de produção de distância. Eu vou ver se eu coloco, deixo pronto isso amanhã para vocês, tá? Mas é na mesma linha que foi o trabalho de sobrecorrente e o trabalho de produção diferencial, tá? Só que agora vocês vão ter que calcular a impedância vista pelo relé de distância. Então, acho que até amanhã eu deixo tudo pronto para vocês poderem fazer isso daí. Depois eu deixo um prazo um pouquinho maior, sei lá, deixo umas 2 semanas para vocês fazerem isso e eu finalizar as notas. E é isso, gente. Dúvidas? Isso aí, Ana. Obrigado. Bateria de flúor? César, deixa eu procurar aqui. Ver se eu acho. Spectrum. Deixa eu ver se eu acho. É, não. Achei outra coisa. I3 Spectrum. Deixa eu ver se eu acho. Não achei aqui, mas eu vou achar. Eu tenho essa notícia em algum lugar aí, mas eu dou uma procurada aí, eu falo para vocês. Ô, Álvaro, valeu aí. Vou dar uma olhada depois nisso daí. Exatamente, César. Sempre dizem que não dá até alguém conseguir. E o cara que ganhou o Nobel recentemente é um cara de bateria, né? O cara que inventou a bateria de lítio. Esqueci o sobrenome dele, tinha um sobrenome engraçado. Acho que era Good Enough. Não era isso? Alguma coisa assim. Nobel, vamos ver aqui. É isso aí. Deixa eu ver se ele não. É isso aí mesmo. Esse cara aqui. O cara ganhou o prêmio de Química. O sobrenome dele é Good Enough. Engraçado, né? Quer dizer, o cara trabalha com bateria e tem uns. Eu acho que um dos caras mais velhos que ganhou o Nobel. É isso aí, nasceu em 22, 1922. Se bem que eu tô achando muito velho, hein?